Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos e causas de surdez. É, De acordo com o decreto 5626, fala assim: para fins desse decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais. Aqui a gente deixa bem claro a diferença entre surdo e deficiente auditivo. Surdo é a pessoa que tem a perda auditiva e que usa a língua brasileira de sinais, que se expressa através da língua brasileira de sinais. Deficiente auditivo é a pessoa que tem perda auditiva, no entanto, ela não se considera surda, ela se considera DA, deficiente auditivo, porque ela tem perda, então que ela se comunica através da oralidade. Geralmente os DAs, eles são pessoas que perderam a audição. Então eles não têm uma audição congênita, e sim uma audição adquirida. E aí o decreto 5626, no seu parágrafo único, ele explica que considera deficiência auditiva perda de 41 decibéis a mais, aferidos por audiograma, por exame de audiograma. E então, a partir de 41 decibéis bilateral, ou seja, nos dois ouvidos, você é considerado uma pessoa deficiente auditivo. E aí entra lá a questão de pessoa surda e deficiente auditivo, que tem a ver com a identidade. E aí nós temos então três tipos de surdez, que é a moderada, a severa e a profunda. E aí no materialzinho tem um gráfico mostrando para vocês a questão de 10 a 20, perda de 10 a 20 decibéis é audição normal, de 20 a 40 surdez ligeira, que não é considerada deficiência auditiva, considerando o decreto 5626, e aí a partir daí de 41 decibéis abaixo a gente tem surdez moderada até 70 decibéis, de 70 a 90 severa, e de 90 para mais, então mais de 90 decibéis de perda, é surdez profunda. Lembrando que tem a ver com bilateral, ou seja, com os dois lados do ouvido, beleza? Causas da surdez. Nós temos três causas de surdez, que é a congênita, a hereditária e a adquirida. A congênita tem a ver com a gestação. Então, se a mãe tiver diabetes, sarampo, rubéola, ou tiver algum tipo de infecção, má nutrição, tudo isso acarreta na possibilidade de uma surdez congênita, ou seja, que são transmitidos durante a gravidez. A criança já nasce surda. Nós temos a hereditária, que transmite, que é passado de um ascendente para um descendente. Então, existe uma pessoa surda na família, e aí existe a possibilidade de existir outras pessoas surdas por essa questão da surdez hereditária. E nós temos a adquirida. A surdez adquirida, ela tem a ver com as exposições. Então, quando a pessoa, e geralmente as crianças, tem algum tipo de exposição à máquina industrial, música alta, armas, foguete, por exemplo, há a possibilidade de ter essa surdez adquirida. E aí a gente sabe também que algumas pesquisas já apresentam a surdez com relação ao fone de ouvido e tudo mais, mas é mais voltada, essa surdez adquirida está mais voltada à exposição a grandes ruídos. Entendeu? Existem alguns casos de crianças por infecção, e aí é por infecção depois do período pós-linguístico, ou seja, depois que a criança já aprendeu a falar, e aí isso são tipos de surdez adquirida, ou seja, a pessoa nasceu sendo ouvinte e ela adquiriu a surdez em algum momento da vida. Um dado interessante é sobre a curiosidade dos gatos brancos e a surdez congênita, vocês vão ver nesse material. De 65% a 85% dos gatos com olho azul são surdos, gatos brancos. 30% a 40% dos gatos de um olho azul são surdos, e de 17% a 22% dos gatos que têm outra cor de olho, gatos brancos, eles são surdos. Então é bem interessante, eu achei bem interessante essa curiosidade com relação aos gatos brancos e a surdez congênita. E aí é interessante a gente pensar que pessoa surda não necessariamente tem que usar libras. Pessoas que têm perda auditiva não necessariamente têm que usar libras. Principalmente no aquele tipo de surdez que tem a ver com
com adquirir a surdez, então pode ser que a pessoa nasça ouvinte, cresça, aprenda a falar a língua portuguesa e depois adquira a surdez por alguma coisa ou outra, essa pessoa, bem provável que ela não vai usar Libras completamente, que ela vai se comunicar também pela oralidade. E aí, essa questão de saber se ela é surda ou deficiente auditiva tem a ver com a identidade, de como ela se identifica. E só para ficar claro, a gente já falou isso durante as nossas aulas, o termo correto é surdo, não é surdo-mudo, beleza? A gente vai se falando e vai discutindo mais no fórum. Até mais.